outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem Deus. Romanos, capítulo 1, versículo de número 1. Diz a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Somente até aí. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, Redentor meu, rocha minha. Os irmãos podem se assentar. Sócrates disse uma vez: ó, se alguém se levantasse para nos mostrar Deus. Ó, se alguém se levantasse para nos mostrar Deus. Sócrates, irmãos, estava falando sobre uma fome que está em todo o coração humano. Um teólogo, certa vez, ele colocou da seguinte forma: existe em cada homem um vazio do tamanho de Deus. Sócrates, um homem tão sábio e professor de muitos, clamou por alguém que se levantasse e nos mostrasse Deus. Um teólogo também disse que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Então a alma do homem, ela é eterna, e ela é feita de tal forma que ela não conhece descanso até que encontre descanso em Deus. E não há ilustração maior e nem mais gráfica disto do que a proliferação das religiões em todo o mundo e ao longo da história da humanidade. O homem, em última instância, ele está buscando a Deus. Ele está buscando preencher esse vazio, esse oco dentro de sua alma, que só pode ser preenchido por Deus. E não é uma questão de saber se o homem irá adorar algo. A questão é o que ele adora. Todos os homens, por mais que se declarem ateus, eles adoram alguma divindade. Eles estão adorando alguma coisa, porque o homem é um ser religioso. Então é apenas uma questão de como ele define religião. Para alguns, a religião é um templo, para outros é a academia, é a ciência, é o saber. Mas, em última instância, todo homem é religioso, porque a alma eterna do homem está buscando a Deus. E devido à inclinação, a nossa natureza perversa nos leva a rejeitar o Deus verdadeiro nessa busca de sentido para a vida. Nos faz rejeitar o verdadeiro Deus, a verdadeira forma de Deus. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo mais à frente vai falar sobre isso, sobre como os homens, achando-se sábios, trocaram o Criador pela criatura e formaram deuses à imagem de criatura para eles adorarem. E em sua adoração a esses deuses, não há solução para a sua confusão pecaminosa, mas apenas uma intensificação do vazio do seu ser. Imagine comigo uma caixa totalmente fechada por todos os lados. E isso representa o mundo do homem. E dentro dessa caixa existe o homem. E lá fora está o sobrenatural. Lá fora está a eternidade. Lá fora está Deus. O homem se mexe dentro da sua pequena caixa. E essa caixa não tem janelas.
E ele pensa sobre o que está do lado de fora, e ele brinca com as suas fantasias, ele busca conhecer a Deus, mas é impossível para ele escapar dessa caixa. Pois, por definição, o natural não pode entrar no sobrenatural. Aquilo que está confinado ao tempo, ao espaço, não pode escapar para a eternidade e para o infinito. E assim, o homem está confinado em uma caixa. Mas há algo nele que anseia por compreender o que está lá fora. E assim ele inventa deuses que ele pensa existir e sonha com mundos de fantasia. E eu acredito que essa é a razão pela qual temos não apenas um crescimento de religiões no mundo, mas hoje temos visto também um crescimento do interesse em coisas fantasiosas, viagens espaciais, guerras nas estrelas, seres extraterrestres. Tudo isso faz parte da fantasia do homem, pois ele, de forma desesperada, quer sair da caixa e saber o que tem lá fora. Mas ele não pode fazer isso. Todas as religiões do mundo lhe dizem que ele pode, mas a verdade é que ele não pode. E as religiões vão dizer: basta ser uma boa pessoa, e você vai sair da sua caixa e vai conhecer a Deus. Apenas se certifique de cumprir algumas rotinas e alguns rituais e realizar essas liturgias que nós vamos colocar para você. E então você vai sair da caixa e vai conhecer o que tem lá fora. Os pagãos costumavam dizer que se você simplesmente se mantém entusiasmado, em êxtase, você vai haver algum tipo de euforia, de transe, e nesse transe você vai conhecer a Deus, você vai ter contato com o mundo espiritual. Mas é tudo uma mentira, porque o homem está confinado pela sua própria natureza. Ninguém tem essa capacidade. Por mais que gostaríamos de poder fazê-lo, não podemos. Nós não podemos sair da caixa que estamos confinados e ir para o sobrenatural e conhecer o que tem lá fora, o que está lá fora, conhecer a Deus verdadeiramente. Porque essa caixa é a nossa natureza pecaminosa, que nos aprisiona naquilo que é natural, que nos aprisiona nesse estado de cegueira e de trevas, onde nada conhecemos a respeito de Deus e de eternidade. E é justamente aí que o cristianismo entra em cena. O cristianismo reconhece que o homem não pode sair da sua caixa. E então o cristianismo diz: boas notícias, Deus invadiu a caixa. Ele que estava do lado de fora entrou em nosso mundo. Deus entrou para nos dizer o que está lá fora e para nos dizer que nós também podemos habitar em sua presença para sempre. E isso é uma boa notícia. O homem é um prisioneiro, ele é um cativo. E o fim do seu cativeiro será uma devastação para sempre, ao menos que ele escape dessa prisão. E essas são as boas novas do cristianismo. O homem não poderia sair da sua caixa, do seu mundo, mas Deus poderia entrar nela. E Ele o fez. Mesmo o natural não podendo entrar no sobrenatural, o sobrenatural fez contato com o natural. E foi exatamente isso que Deus fez. E essas são as boas novas de que Deus, como é mencionado aqui no versículo 1, tem uma boa notícia para nós. No mundo cheio de más notícias, é realmente maravilhoso para nós, irmãos, entender que Deus tem nos dado boas notícias, especialmente quando pensamos no fato de que somos tão indignos dessa boa notícia. E ainda assim, Paulo reitera repetidas vezes sobre as boas novas.
Ele chama isso de gloriosa boa nova do Deus bendito. Ele chama isso de boas novas abençoadas. Ele chama isso de boas novas da graça de Deus, boas novas de paz, boas novas de salvação. Em resumo, aqui no versículo 1, o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Mas antes de seguir, me permita fazer uma observação ainda sobre Paulo. Durante 2 domingos nós vimos como Paulo foi transformado em um servo de Jesus Cristo. Mas é interessante falarmos sobre como ele se tornou apóstolo. Paulo tornou-se apóstolo porque Jesus Cristo o chamou para ser um apóstolo. E esse é um fator determinante que merece a nossa atenção. Ele só foi o que foi, ele só é um apóstolo porque Jesus o chamou. E ele cumpria todos os requisitos para ser um apóstolo. Embora a natureza do seu ministério tenha sido diferente dos 12 que foram chamados no primeiro momento. O seu ministério apostólico, melhor dizendo, era um ministério voltado para os gentios. Ele era uma exceção à regra, o 13º apóstolo, que não é contado entre os 12, inclusive na Nova Jerusalém, mas ainda assim um apóstolo. E quais eram os requisitos bíblicos para ser um apóstolo? E que valem até hoje. Em primeiro lugar, para ser um verdadeiro apóstolo, deve ter sido discípulo de Jesus durante o seu ministério terreno. Em segundo lugar, ter sido testemunho ocular da ressurreição de Cristo. Em terceiro lugar, ter sido chamado e comissionado diretamente por Cristo. Assim sendo, em 1 Coríntios 15, 3 a 15, Paulo afirma de forma categórica que ele foi o último a quem Jesus apareceu fisicamente e vocacionou ele como apóstolo. Inclusive o discipulou, lhe ensinando o Evangelho e as coisas concernentes ao reino de Deus. Como ele diz no capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Assim sendo, ele preenche todos os pré-requisitos para ser um verdadeiro apóstolo. E ele mesmo diz, eu fui o último a ser chamado para esse ministério. Assim sendo, não existem mais apóstolos hoje. E esse é um bom parâmetro para identificar um falso mestre. Quando o seu título é apóstolo. Motivos suficientes para não ouvir suas mensagens e não seguir os seus ministérios. Eles não são apóstolos. Mas seguindo o texto no versículo 1, Paulo fala sobre o Evangelho de Deus. São as boas novas. E isso é o que evangelho, a palavra evangelho significa. Boas notícias. As boas notícias de Deus. E há certas palavras cristãs com as quais podemos ficar muito familiarizados. E infelizmente a palavra evangelho está entre a principal delas. Nós falamos o tempo todo sobre o evangelho, mas é muito fácil que o percamos em algum momento. Que não entendamos o que ele é e que não vivamos aquilo que ele realmente tem para nós. Porque a nossa vida cristã, ela nem sequer pode começar se não conhecermos o Evangelho. Mas o problema é que muitas vezes nós começamos no Evangelho e com o passar do tempo nós vamos o deixando para trás. E nós começamos a viver um outro tipo de religião. Começamos a viver um novo tipo de ser cristão. E perdemos o Evangelho. Nós saímos da infância espiritual como se não precisássemos mais do Evangelho. Uma vez que agora eu sou maduro, eu agora tenho que avançar para coisas maiores e melhores. E acredite, irmãos, eu entendo essa reação. E o meu palpite é que, nesse momento, você deve estar se perguntando se precisa mesmo ouvir sobre o Evangelho de novo. Afinal de contas, você já deve o conhecer. E eu entendo isso.
porque é assim que eu ajo também. O meu coração, ele está tão voltado para si mesmo, que para mim é mais fácil pensar que eu já sei de tudo o que eu preciso saber sobre o Evangelho e que eu deveria seguir em frente. Eu deveria seguir rumo a um lugar onde a ação acontece. Em outras palavras, o meu coração diz para mim que eu preciso de mensagens que me motivem, que me dê direções específicas para o meu dia a dia, que revele o oculto e o escondido para mim, que o pregador revele os meus pensamentos ou as orações que eu fiz durante a semana e diga que Deus está me ouvindo. Eu preciso de uma mensagem que me diga claramente o futuro dos meus parentes, que me cure da depressão ou da doença física, que declare uma bênção sobre mim e me coloque em um nível espiritual acima da média e me jogue lá nas nuvens. Eu naturalmente não quero o Evangelho. Eu quero uma mensagem para mim e para direcionar a minha semana de forma muito específica. Que me dê 10 passos para ser vitorioso, 5 maneiras infalíveis de atrair a bênção de Deus, 3 coisas para quebrar a maldição em minha vida. Mas não foi esse tipo de coisa, irmãos, que motivou Paulo a ser o que foi e a fazer o que fez. Não foi. Se nos perguntassem qual personagem bíblico deveríamos querer imitar, tirando Jesus, deveríamos, sem sombra de dúvida, escolher Paulo. Deveríamos querer ser e fazer o que Paulo fez. E você não vê Paulo preocupado com revelações. Você não vê Paulo preocupado com a bênção. Você não vê Paulo tomando posse da vitória. Você não vê Paulo querendo quebrar as maldições em suas vidas. Você não vê Paulo envolvido com campanhas e mais campanhas. Paulo vai começar a explicar agora qual era a mensagem que o motivava todos os dias para viver com Cristo e para Cristo. E a mensagem que segurava ele firme na hora que o vento soprava forte. A mensagem que o segurava na hora em que sua força era enfraquecida. Na hora em que amando recebia o desprezo. Na hora que faltava o dinheiro para ele, na hora que faltava comida para ele, na hora da calúnia, na hora da morte, a mensagem que mantinha Paulo nutrido era o Evangelho de Deus e não outra mensagem. Paulo disse: entre vocês eu desejei nada querer saber, a não ser Cristo e este crucificado. O Evangelho. Eu e você, irmãos, não precisamos do que os gurus da religião têm a dizer, do que os coaches têm a dizer, do que os falsos apóstolos têm a nos falar, os espiritualistas. Tudo que eles têm a nos oferecer com suas mensagens é balela. Nós precisamos do Evangelho. Eu não sei os seus anseios nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar ou esperava ouvir nesse lugar. Mas, por favor, tenha um pouco de paciência comigo, enquanto eu apresento a verdade do Evangelho a você mais uma vez. Talvez isso seja justamente o que a sua alma cansada precisa ouvir hoje. A palavra Evangelho significa boa mensagem. E nesse caso, trata-se de uma mensagem ou notícia especificamente sobre Jesus Cristo, sobre quem Ele é e sobre o que Ele fez. Não é um relato sobre nós, ou sobre como estamos passando. É um relato sobre como o Filho, a segunda pessoa da Trindade, deixou o céu para ser revestido de carne humana e tornar-se um ser humano exatamente como nós. Jesus nasceu da mesma forma que o restante de nós.
ele viveu em um lar de verdade, com pais, com irmãos, com amigos de verdade. E como qualquer um de nós, Jesus se sentia cansado e com fome. E quando o sol do deserto batia sobre a sua cabeça, ele também suava, também ficava com sede. Jesus bocejava, Jesus se espreguiçava. Ele esfregava os seus pés doloridos de suas andanças. Ele sentia uma dor aguda quando os seus irmãos o feriam e quando os seus amigos o abandonavam. Ele gostava dos abraços da mãe e do pai, de um mergulho na água refrescante e de uma boa refeição. Ele teve que aprender boas maneiras à mesa e aprender a ler. E pouco a pouco ele adquiriu a compreensão da sua identidade e da sua vocação, ao mesmo tempo que cumpria com perfeição todas as exigências da lei de Deus em nosso lugar, em seu lugar. Então, depois de viver praticamente no anonimato por 30 anos, Jesus deu início à obra da sua vida, anunciando publicamente o reino de Deus. Ele chama os seus discípulos, lhes ensina sobre o reino de Deus de forma pública e de forma privada. Ele chama os discípulos, ele ensina as multidões, ele cura enfermos, ele liberta pessoas que estavam oprimidas do diabo. E ele cumpre com perfeição a obra da sua vida, à medida que ele se preparava para entregar a si mesmo como uma oferta pelo meu e pelo seu pecado. E ele sofreu todos os dias, em especial durante os últimos dias em sua vida terrena. Ele chorou no Getsêmani e suava sangue. Cada vez que a consciência da dor que enfrentaria e que a ira iminente de Deus cairia sobre ele, o Senhor chorava e sofria de ansiedade profunda. E como um cordeiro, ele permaneceu em silêncio diante de Pilatos e diante do Sinédrio. Foi ridicularizado, foi açoitado, despojado de suas roupas, espancado e cuspido. Ele carregou a cruz até o alto do monte chamado Calvário. E ele foi pendurado entre o céu e a terra. E então ele começou a sofrer como nunca ninguém havia sofrido antes e jamais alguém sofreria novamente. Sobre ele, o Pai derramou a ira equivalente a uma eternidade. E ele pagou por todos os seus pecados, pelo pecado de todos os seus escolhidos durante 3 horas, desde a hora sexta até a hora 9, desde o meio-dia até as 3 da tarde. E então, quando completou toda a sua obra, quando esvaziou cada gota do cálice da ira de Deus, ele entregou a sua vida nas mãos do Pai que o amava, e o mesmo que acabou de esmagá-lo. O seu corpo foi retirado da cruz e foi colocado em um sepulcro. Uma pedra foi rolada na frente da abertura da tumba. A escuridão era absoluta lá dentro. Mas então, depois de 3 dias, meus irmãos, Jesus Cristo foi trazido de volta à vida pelo poder do Espírito Santo. E novamente ele emergiu para a luz fraca do nosso mundo. E ele trouxe consigo o brilho inefável de todo o universo, a glória que ele tinha antes do Pai. De forma que o seu aspecto agora é outro. Ele agora não é mais sofrido. Ele agora se levanta refeito em glória, tendo revertido a maldição do pecado e derrotado o poder das trevas para todo sempre. Ele se levanta como um vencedor, como alguém que triunfou, e de fato foi assim. E pelos 40 dias seguintes, ele ensinou aos seus amigos sobre o reino de Deus, e deu-lhes uma profunda certeza da sua ressurreição, dizendo: qual é a prova que você quer, Tomé?
Tomé disse: eu só acredito que ele ressuscitou quando eu tocar do seu lado e ver os furos em suas mãos. E ele aparece para Tomé, e como um ser totalmente glorificado e totalmente outro, e como um prenúncio daquilo que haveremos de ser, esse Jesus ressuscitado entra na casa onde Tomé está, passando pelas paredes. Tão sobrenatural como sempre foi, mas ao mesmo tempo tão natural como assumiu ser. E diz: Tomé, acaso um fantasma ou uma mentira pode proporcionar isso a você? E ele pega na mão de Tomé e diz: toque aqui. E Tomé toca do seu lado. Veja o furo em minhas mãos. Nem depois de ressuscitado, Jesus abriu mão das marcas de quem ele realmente foi e do que ele enfrentou. Para que nem céus nem terra se esqueçam da sua obra. E ele passa 40 dias com seus discípulos. E depois, com grande alegria, e na presença dos santos anjos, ele sobe de volta à sua casa. E ele é recebido no abraço amoroso dos céus. Os céus recebem aquele que triunfou e aquele que fez toda a vontade de Deus. Dádivas de celebração foram enviadas sobre a sua igreja, as quais serviram para lembrar, preservar, iluminar e capacitar a sua noiva enquanto ele assumia o seu trono. E de lá ele governa como rei sobre ela e sobre o mundo até o fim dos tempos. E de lá ele sairá para encontrar a sua noiva e unir-se a ela e finalmente nos tirar dessa caixa. Essa é a boa notícia de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho de nossa salvação. Contudo, o Evangelho, sendo a boa notícia sobre o que Jesus fez, ele também tem uma aplicação real para a nossa vida. Embora não seja sobre nós, é uma boa notícia para nós. O Evangelho, ele nos insere em um relacionamento com esse Jesus do Evangelho. Ele nos transforma e nos liberta e nos faz completamente novos à semelhança do nosso Mestre. Essa é a boa notícia, que Deus, na forma de Jesus Cristo, não apenas entende que você está ferido, Ele não apenas entende o problema da tentação, o problema do desejo maligno, Ele entende o problema do pecado, porque Ele levou os pecados de todo mundo em seu próprio corpo na cruz, e carregou a culpa de cada pecado já cometido. Ele não apenas entende a falta de sentido da vida neste mundo, a falta de propósito que muitas vezes nos cerca, a desesperança que vem nos assolar. Ele não apenas entende, mas ele também passou por isso. Ele viu como era isso quando estava aqui, porque ele se colocou no nosso lugar verdadeiramente. Mas mais do que isso, além de entender e de sentir, ele pode fazer alguma coisa a respeito. O Evangelho nos diz que Jesus Cristo pode fazer algo a nosso respeito. Você pode se conectar a todo tipo de sistema religioso que está circulando ao redor do mundo. E eles podem lhe dar simpatia, podem lhe dar algum tipo de compreensão, mas eles nunca lhe darão o que Jesus Cristo pode lhe dar. Eles nunca o levarão através do túmulo para o outro lado, para a eternidade. Eles nunca lhe darão a vida eterna no céu, porque eles não têm o poder para fazer isso. Isso reside apenas em Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. Jesus, irmãos,
Ele não é apenas um bom professor. Bons professores não afirmam ser Deus. Ele não é apenas um bom exemplo. Bons exemplos não andam com prostitutas e políticos sujos e os redime. Ele não é um louco religioso. Os homens loucos não falam as palavras que ele falou e atraem mulheres e crianças. Ele não é uma farsa. Falsificações permanecem mortas. Ele não. Ele não é um fantasma. Você não pode tocar num fantasma em uma cruz ou tocar uma ferida do seu lado. Jesus Cristo não é um mito, porque você não define calendários a partir de mitos e a história está dividida antes e depois de Cristo. E quem é Ele? Jesus Cristo é o Deus homem. O único que pode salvar, o único que pode trazer sentido à existência. E isso são as boas novas de Deus. E Paulo diz no versículo 5, é por meio dele que recebemos a graça. E você sabe o que é graça? Graça é dar a você o que você não merece. E é porque Jesus veio ao mundo e morreu que Deus não nos dá o que merecemos. Pelo contrário, Ele nos dá graça. O que nós merecemos pelo nosso pecado, você sabe o que é. Nós merecemos punição eterna. Merecemos a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Deus derramou toda essa vingança sobre Cristo para nos conceder a graça e o perdão. Isso é o Evangelho. Essa é a boa notícia que motivou Paulo a ser o que foi e a fazer o que fez. Essa é a nossa mensagem. É a ela que devemos nos agarrar todos os dias. É ela quem deve nos dar sentido, força, esperança. Eu não sei se você já conhecia bem as boas notícias antes, mas eu espero que você entenda agora. Jesus morreu por você, ressuscitou por você, Ele levou os seus pecados e disse que se você quer a vida que Ele oferece, apenas pela fé a receba. Todos quantos o receberam, a Bíblia diz, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os fatos sobre Jesus, sobre a sua encarnação, sobre a sua perfeição, morte e ressurreição, a sua subida aos céus, o seu governo dos céus e o envio do seu Espírito, mudam tudo em nossa vida. A encarnação de Cristo, o fato dele ter se tornado um de nós, nos diz que ele sabe por experiência o que é ser como nós somos hoje. Portanto, ele é totalmente qualificado para ser aquele que nos socorre em toda fadiga e em toda mazela do mundo. Ele é perfeitamente capacitado para ser o nosso ajudador, para nos dar sentido e esperança dentro dessa caixa terrível que nos aprisiona. Será que você, nessa noite, está atravessando um momento de tribulação? Se sim, saiba, Jesus também já enfrentou momentos assim. Ele lhe compreende e lhe conhece. Certa vez, procuraram ele e disseram: Senhor, eu largarei tudo para te seguir. E ele responde a essa pessoa: as raposas têm um covil para morar, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É isso mesmo que você quer? Ou seja, Jesus Cristo padeceu nesse mundo. Ele entende
o que você passa. E entende não parcialmente, mas totalmente. Portanto, Ele está apto para lhe ajudar. Então, quando você olhar para o Evangelho e lembrar do Evangelho, Jesus se fez um de nós. Lembre-se, Ele está comigo em minha luta. Ele está comigo em minha tribulação. Porque Ele se compadece de mim, porque Ele sabe o que é sofrer. Os filhos de Deus sofrem, mas sofrem com a presença de Jesus ao seu lado, lhes ajudando. E eles podem dizer, não eu, mas a graça de Deus comigo. É assim que nós vencemos. É por essa mensagem que nós triunfamos sobre a dor, sobre as incertezas. É do Evangelho que precisamos. Mas também a morte e a vida perfeita de Jesus nos trazem lições, sim. Significam não só que fomos perdoados por nossos pecados, que Deus não tem mais ira em relação a nós, mas também que o histórico de Jesus, de perfeita obediência, é nosso hoje. A vida perfeita de Cristo é colocada na nossa conta quando cremos e confiamos na mensagem do Evangelho. Isso nos ajuda a lidar com nossas imperfeições do dia a dia. Quando você falha, quando você não consegue suprir as expectativas dos outros em relação a você, quando você não consegue suprir as expectativas que você mesmo tem a seu respeito, nós somos cobrados o tempo todo, precisamos ser perfeitos, a todo instante. Um mundo imperfeito nos cobra e nos exige perfeição. E o medo nos assola. O medo de ser demitido, o medo do empreendimento não dar certo, o medo de não pagar as contas e ficar com o nome sujo, o medo de não ser visto como um bom pai de família, o medo de não ser uma mulher exemplar, o medo de não ser o filho que os seus pais querem que você seja, o medo de não ser pai e mãe que seus filhos necessitam. Imperfeições nos cercam, nós falhamos todos os dias e a todo momento. Eu falho como pastor, você falha como ovelha, e juntos nós somos uma máquina de falhar e de pecar. Talvez, se você lembrar os acontecimentos mais importantes de sua vida no último ano, você perceba que eu não estive neles. No seu aniversário, na sua doença. E talvez eu possa olhar para trás e olhar a nossa caminhada, seja aqui ou lá, e dizer, muitas vezes eu contei com você e você falhou. Porque nós somos assim. Nós somos imperfeitos. Mas quando olhamos para o Evangelho, nós vemos a mensagem de que Jesus não falhou em nada. E que quando eu creio nele, as perfeições dele são colocadas na minha conta. E as minhas imperfeições não são contadas diante de Deus. É por isso que a bênção de Deus ainda vem sobre gente imperfeita como nós. Mas também surge em nós agora uma nova esperança. A esperança da ressurreição. Porque o Evangelho diz que Jesus se tornou um de nós, encarnando, depois viveu uma vida perfeita e morreu uma morte perfeita, perdoando nossos pecados e colocando justiça na nossa conta, onde nós só fazemos pecar, mas também Ele ressuscitou. E demonstra que, assim como o poder da morte foi destruído para sempre, o poder do pecado em nossa vida foi esmagado também. E é só questão de tempo, irmãos, para o nosso último inimigo ser vencido por nós, porque já foi vencido por ele, a morte. Assim como Jesus ressuscitou,
nós também desfrutamos de aceitação diante de Deus e seremos ressuscitados em perfeição no último dia. Aí sim, todas as expectativas a seu respeito serão supridas. Aí sim você não falhará mais. Aí sim você não decepcionará mais a quem você tanto ama. Assim você será aquilo que Deus realmente lhe criou para ser e deseja que você seja. Toda mazela será tirada de nós. Todo egoísmo, toda falta, tudo nos será tirado. O Evangelho diz: aguente mais um pouco. Segure a onda mais um pouquinho. Jesus esperou 3 dias, aprisionado. Espere mais um pouco. Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele lhe dará a perfeição. E todas as suas expectativas serão, de fato, saciadas. Seremos um com Ele, seremos assim como Ele é. Amém, meus irmãos? O Evangelho também nos fala sobre a ascensão de Jesus, quando Ele sobe aos céus. E nos diz que a encarnação, ela é contínua. Ele continua revestido em carne a governar do céu, com as mãos marcadas pelos cravos, nos assegurando que essa experiência humana que a gente tanto gosta, que a gente tanto tem zelo e prazer, porque a nossa vontade é viver. Nós sentimos prazeres, emoções, e tudo isso nos faz bem, em certa medida. A promessa do Evangelho é: Deus vai lhe ressuscitar e você vai viver em carne. E você viverá o ápice do prazer. E você viverá o ápice da satisfação. E desfrutará de todas as benfeitorias de Deus e de todas as delícias do paraíso de Deus, no novo céu e na nova terra. O Senhor nos dará um lugar perfeito para receber a perfeição que Ele nos dará. E por último, o Evangelho nos fala do envio do Espírito Santo. Jesus ressuscita, é assunto aos céus e envia o seu Espírito. Assim sendo, Ele nos assegura que o Pai que o acolheu em casa já nos acolheu nele. É por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E ele diz: e nele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Os crentes já foram recebidos na casa de Deus. Com a chegada de Jesus lá, a garantia de que um dia estaremos na habitação de Deus para sempre nos é assegurada. Nós já somos filhos, já temos um lugar em sua casa. O próprio Jesus disse: calma, não tenham medo, eu estou indo, mas eu estou indo vos preparar um lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito: vou vos preparar lugar. Não é que Jesus hoje está no céu construindo casas. Quando Jesus fala isso, Ele está dizendo que está indo preparar um lugar para nós na casa de Deus, naquilo que Ele vai fazer em seguida ao que Ele está falando. E Jesus sai dali para onde, irmãos? Para a cruz. Foi na cruz que Jesus nos preparou morada. Foi na cruz que Ele conquistou o nosso lugar na família de Deus. Ali foi que Ele vos preparou morada.
Então, quando cremos em Cristo, somos recebidos na família do Pai, não seremos rejeitados, somos filhos e descansamos na promessa de que um dia Ele habitará conosco. Porque diz Apocalipse que no final Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque as primeiras coisas serão passadas. E Ele continua dizendo: eu habitarei com eles, e eles serão meu povo, e eu serei o Deus deles. Deus virá e habitará conosco na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, e habitaremos para sempre na grande família de Deus. Amém, meus irmãos? Isso sim é uma boa notícia. Se isso não é sustância para a sua vida, o que mais pode ser? Se isso não é aquilo que vai lhe dar força para enfrentar essa semana, o que mais pode ser? Se essa mensagem não impulsiona você a servir a Deus, a despertar os seus dons, os seus talentos, se isso não lhe impulsiona a ser mais fiel, a buscar mais a Deus em sua palavra, a ser um homem, uma mulher de oração, se isso não lhe impulsiona a ser um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um membro da igreja melhor, um pastor melhor, o que mais vai nos impulsionar? Que outro tipo de esperança, irmãos, pode ser digna da nossa confiança e da nossa aceitação? Somente as palavras de vida eterna, e somente elas. Poder, riqueza, prazer, fama, tudo isso pode lhe ser tirado de um dia para a noite. Mas o Evangelho não. Ninguém pode nos tirar isso. Podem nos aprisionar, podem calar a nossa voz, podem nos perseguir, podem fazer o que for, não vão nos tirar isso. Foi assim com Paulo, irmãos. Depois de pregar o Evangelho, foi açoitado, foi preso, depois de libertar a mulher com espírito de adivinhação. Veja, perceba que Paulo não estava preocupado com adivinhação. Hoje o povo está. Se adivinhar o CPF, né? Nome dos meus parentes, aí é de Deus. Para essa menina que tinha um espírito de adivinhação, Paulo disse: sai, Satanás, e ela caiu estribuchando lá no chão, né? Mas hoje não, hoje a gente diz que é homem de Deus. Paulo não estava preocupado com isso. O que mantinha Paulo não era adivinhações, era o Evangelho. E quando ele liberta aquela jovem, ele é preso junto com Silas. E lá na prisão, ele começa a louvar a Deus junto com Silas. E um terremoto acontece. Então o que motivou Paulo a fazer o que fez, e o que firmou Paulo a enfrentar o que enfrentou por amor a Cristo, foi o Evangelho. Mas o Evangelho ainda conseguiu ir mais. Depois que o terremoto acontece, o guarda da prisão pega uma espada e vai se matar. Porque ele pensa: os presos fugiram, o governo vai me cobrar, é melhor eu me matar antes que a pena venha. E com medo, quando ele vai se matar, Paulo ainda tem forças para dizer a esse homem: não faças mal à tua vida. Não faças tal, porque nenhum de nós fugiu. E ele diz: o que eu vou fazer para ser salvo? Paulo responde: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O Evangelho levou Paulo a ir de encontro a tudo aquilo que se esperava de alguém que estava sendo perseguido. Ele poderia muito bem fugir, ir embora, deixar aquele homem se matar, afinal ele estava mantendo ele preso. Mas ele vai além. Ele prega o Evangelho para aquele homem se converte e ele batiza ele e toda a sua casa. Não foi adivinhações, não foi
a vitória, a bênção, as campanhas, os propósitos, não foram as chaves, não foram os drives instalados na mente, não. O que sustentou Paulo e o capacitou para ser assim e fazer assim foi o Evangelho. Foi o Evangelho. É disso que eu e você precisamos. E eu termino dizendo aos crentes: meus irmãos, vocês pensam nessas boas notícias todos os dias? Permitam, irmãos, que essa boa notícia informe, inflame, encoraje e anime você. Nós devemos ser como criancinhas. Quando ouvirmos o Evangelho, devemos dizer de novo, vai, de novo. Sempre que ouvirmos o Evangelho, precisamos agir assim. E nunca deixar que o nosso coração se torne calejado e insensível a ele. Nós devemos ser como criancinhas. E aos não crentes entre nós, se você não é um crente, creiam no Jesus que é anunciado no Evangelho. Creiam nele. E vocês encontrarão perdão para seus pecados. Vocês encontrarão descanso para suas almas e encontrarão a vida eterna. Para isso, vocês só precisam confiar em Jesus Cristo. Confiar que o Evangelho é para você de forma pessoal. Jesus em sua vida, morte e ressurreição e no céu hoje. Pensa na sua vida. Tem interesse em lhe salvar. A sua disposição é salvar. Creia nele. Creia e arrependa-se daquilo que você tem feito que o desagrada. Após isto, o Espírito Santo vai envolver a sua vida e vai capacitar você dia a dia para negar a si mesmo e seguir a Jesus Cristo. E para isto, Ele nos deu igrejas como esta, para desenvolvermos nossa caminhada e para aprendermos a respeito dele e vivermos a nossa vida no Evangelho e a nossa caminhada com Jesus. Fique com o Evangelho. Crentes e não crentes, o Evangelho é para vocês, é para nós. Se esvaziou e o céu deixou sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Outro nome igual não há, só Jesus Cristo.